Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo aqui mais uma vez, ao vivo em todas as redes sociais, para mais de 20 países. Então, independente de onde estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para estarmos todos juntos em um só Espírito, em mais uma madrugada, buscando e adorando ao nosso Senhor Deus, recebendo as promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Então, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de fundo do nosso cenário e as cores de nossas vestes santas, que lembrando que são utilizadas somente para as ministrações espirituais de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. E lembrando sempre que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus o Cristo, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos nem emoções dos seres humanos, dando sempre a total liberdade e legalidade ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, os livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor Deus. E nós, conosco aqui, não é diferente. Estamos sendo um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para levar a palavra do Senhor, que é viva, vida, vivifica, é espírito e é espada, para todo lar, residência, comércio, veículo, para seja onde for que vocês estiverem, para vocês terem muita fé, muita paz e muita alegria, que é necessário todos nós termos. E como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. E é o que você sempre encontra em todas as lives de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12,
pois toda live são sorteados os 12 números dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, ímpar e pares. E logo em seguida eu sorteio um livro e um capítulo que será para meditação dos rebanhos e também para ministração no decorrer da live. E no final da live eu sorteio mais 7 números para você ter, no mínimo, 3 capítulos em toda a live. Você sai com no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para você interagir com a palavra do Senhor Deus, para você orar, para você meditar e assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Tudo sempre para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E saibam que nós estamos oferecendo, e não pedindo, nós estamos oferecendo 3 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, recebe o prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que essa é apenas uma das mais de 40 ofertas que são denúncias que nós estamos apresentando há mais de um ano na internet, em todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento, em diversos canais, para que o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras, para que vocês vejam a seriedade e a sinceridade com que estamos abordando todos os temas nessas mais de 40 denúncias, que é nas redes sociais do @MileOfertaDin. Você vai encontrar uma playlist com as 12 não, que são mais de 12, são mais de 40, para que vocês possam estar examinando sempre com muita atenção e cuidado o nosso caráter, para que o nome do Senhor seja sempre prioridade, a palavra do Senhor seja sempre prioridade em todas as áreas e setores de nossas vidas. Melhor eu não poderia estar, pois eu estou aqui fazendo a minha obra para com o meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social, você também vai encontrar o link na descrição para você ofertar para essa obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E nas outras redes sociais, basta abrir o perfil do @MileOfertaDin ou da nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, que você vai encontrar o vídeo fixado, com 10 tipos de bancos, 5 físicos e 5 digitais, para você fazer a sua escolha para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais, além de estarem recebendo as orações durante todas as lives de segunda a sexta, você também vai estar recebendo orações todas as madrugadas, feitas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, também por ele, para todos aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais. Então sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria
alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois assim como o Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui sempre de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Por enquanto estou dando apenas a introdução, para que todos vocês possam conhecer um pouco sobre nós, sobre o nosso caráter, a nossa conduta e poderem estar nos examinando como mandam nas Escrituras da Bíblia Sagrada. E agora eu estarei dando início realmente às orações para darmos início às ministrações. Mas antes, lembrando a todos vocês que querem levar um de nossos templos físicos para a sua região, onde o obreiro recebe seu salário, como é mandamento do Senhor Jesus, Lucas 10, versículo 7, e também as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalho e emprego. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Além de que todo mundo tenha oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, de status, de condições financeiras, desde que pregue a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos dar início à ministração nas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Lembrando sempre a todos vocês que não se esqueçam de fazer a sua obra, de interagir, de escolher um número, que eu estarei dando agora início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus. Basta você estar escolhendo o número de 1 a 12, que no decorrer da live eu estarei sorteando um livro e um capítulo para a sua meditação, para você ter uma palavra do Senhor Deus, para você meditar, sem nada que venha do ser humano, sem nada que venha de espíritos imundos, de influência de qualquer outra coisa, a não ser sempre a boa, perfeita e agradável vontade de nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o número do rebanho bendito par. Lembrando que hoje estamos sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3 são os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando sempre a todos vocês que para se tornar membro dessa igreja virtual, @igrejas benditas, basta você estar seguindo ou se inscrevendo, dependendo da rede social, e deixando nos comentários: eu sou membro da igreja virtual, Igrejas Benditas, e sou o rebanho bendito, e sou o bendito de número, e aí você coloca o seu número de 1 a 12, para nós estarmos sabendo qual dos benditos você é, para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E pedimos sempre que mantenham o devido respeito, pois está sendo ministrada a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração. E o livro sorteado é o livro de
Zacarias, que contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos, é o primeiro a estar sendo ministrado para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Livro de Zacarias, capítulo 3, Zacarias capítulo 3, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 4, Zacarias capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, Zacarias capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que os inscritos ou seguidores estarão recebendo orações, além das orações feitas durante a live, também após o término das lives, todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vamos ao sorteio de uma oração para ser ministrada. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 5. Oração de número 5 é a próxima a estar sendo ministrada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, na casa dos teus benditos e amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, e vamos estar dando início à ministração no livro de Zacarias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer da live. Mas você é necessário escolher um número, seja de rebanho, de 1 a 12, dos benditos do nosso Senhor Deus, seja o número de 1 a 7, que é sorteado somente no final da live, para que você tenha um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para você meditar nele todo, e assim você interagir com a palavra do Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Zacarias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: Ponho-lhe uma mirra limpa sobre a sua cabeça. Ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Zacarias, capítulo 3, a gente vê tudo se testificando no Novo Testamento. Pois aqui no versículo 1, a gente vê que Satanás ainda era o acusador, mas no Novo Testamento, o Senhor Jesus afirma que viu Satanás caindo do céu. E agora o Senhor Jesus também afirma que não é mais Satanás quem é o nosso acusador.
E aqui, justamente, a gente tem até uma oferta falando sobre isso, porque é necessário que vocês saibam quem é que acusa de vocês de maneira espiritual. Que é a nossa oferta de número 39, em que nós fazemos uma pergunta. Você realmente sabe quem é que te acusa de forma espiritual? E você precisa saber que não é o diabo, Satanás, quem te acusa. E sim, pois quem te acusa é um dos amigos do Senhor Jesus, o Cristo. Esse amigo do Senhor Jesus, o Cristo, é quem te acusa de adultérios, pecados, iniquidades, impiedades, anticristo, seita e mentiroso ou mentirosa. E atenção, nós do canal @milaofertadim e das 12 igrejas virtuais, com lives de segunda a sexta a partir das 6 horas e 48 minutos da manhã até as 1 hora e 12 minutos da madrugada, estamos afirmando que o diabo, Satanás, não te acusa. E sim, é o amigo do Senhor Jesus, o Cristo, quem faz isso. E se você provar com base na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E aqui também, continuando, no livro de Zacarias, capítulo 3, a gente vê o Senhor Deus dando a oportunidade do povo se limpar. No Novo Testamento, veio o Senhor Jesus, que nos purificou, que nos santificou de todo o pecado. E, justamente, o Senhor Jesus fez as promessas para estarmos lá no reino dos céus, para aqueles que são dignos, aqueles que são santos, para andar juntamente com Ele com vestes brancas. E deixando bem claro, justamente, quando essas pessoas, nesse momento, no agora, verdadeiramente buscaram praticar a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça. Justamente como o anjo do Senhor, assim diz, como o Senhor Deus deixou bem claro no versículo 7. Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. O nosso Senhor Deus deixou bem claro, João capítulo 15, que tem lugar lá para todos nós. E também ele deixou bem claro que os santos é quem julgarão todas as coisas. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos aqui sempre de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus, para o lar, coração e comércio e veículo de todos vocês, para que estejamos sempre trazendo a palavra do Senhor para todas as áreas e setores de nossas vidas. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. João capítulo 14, obrigada, abençoado. João capítulo 14, que ele falou que prepararia o lugar. 3 capítulos muito importantes de estarmos sempre examinando. João capítulos 14, 15 e 16. E vamos ao próximo livro a ser ministrado, ao próximo rebanho. Rebanho bendito par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos ao livro sorteado e ao livro de número de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. Eclesiastes contém 12 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término da live, basta estar se inscrevendo ou seguindo nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, e também nas outras 12 igrejas virtuais. Cada uma delas tem orações específicas para os seus seguidores ou inscritos. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de Eclesiastes capítulo 3 também. Eclesiastes capítulo 3, para meditação do rebanho bendito par, de número 8, Eclesiastes capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, Eclesiastes capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando que nós trabalhamos com o Ministério de Sorteios, porque é bíblico, e a melhor fórmula de dar total legalidade ao Senhor Deus para falar ao coração de todos vocês que precisam e necessitam de uma palavra, pois como há tempo para tudo, realmente esse é o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Pois verdadeiramente é muito importante, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração de uma oração de número 2, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Santíssimo Senhor e Salvador,
príncipe da paz e redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que age através desta ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que estamos aqui sempre de segunda a sexta, no horário de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Onde tem sorteio na Bíblia Sagrada, nessa rede social dá pra você voltar. Volta lá no início da live que eu te dei algumas das muitas passagens onde tem sorteios nas Escrituras Sagradas, do Antigo ao Novo Testamento. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, que fala sobre o sorteio. E agora eu estarei lendo o livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba, e alegre do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus, para que haja temor diante dele. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a gente vê mais uma vez o tempo determinado para todas as coisas. A gente também vê aqui verdadeiramente a presença do nosso Senhor e a importância de nós reconhecermos e sempre nos recordarmos da maravilha que o nosso Senhor faz e da maravilha que Ele simplesmente é, para que possamos estar sempre sendo gratos para com o nosso Senhor, vivendo o presente com gratidão a Ele, demonstrando a gratidão ao Senhor Deus através das nossas obras, através dos nossos frutos, confessando o Senhor de nossas vidas, através de nossas atitudes, pois o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Verbo. Verbo é ação e não somente palavra. E é sempre muito importante, verdadeiramente, a gente buscar meditar na palavra dele e colocá-la em prática. E como está escrito aqui no versículo 14, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. João, capítulo 7, versículo 38 e Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9, que tinha abençoado ali de número 9, para mais honra e glória ao nosso Deus. É o próximo a estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Estamos aqui ao vivo sempre, de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações na palavra do nosso Senhor Deus. Então não se esqueça de fazer a sua obra, curtindo, comentando e compartilhando, para que mais e mais pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor Deus com orações. Você, Andressa, sim, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração do livro de 1 Crônicas. Livro de 1 Crônicas, que tem 29 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Louvado e engrandecido seja mais e mais o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 1 Crônicas, capítulo 19.
1 Crônicas, capítulo 19, para a meditação do rebanho bendito par de número 10, 1 Crônicas, capítulo 19, e para o rebanho bendito ímpar de número 9, 1 Crônicas, capítulo 20, para o rebanho bendito ímpar de número 9. 1 Crônicas, capítulo 20, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui trazendo palavras do Senhor Deus para a meditação de todos vocês, através do Ministério de Sorteios, porque é bíblico e a melhor fórmula de dar total legalidade ao Senhor para falar ao coração de todos vocês. E vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 3 é a próxima a estar sendo ministrada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu sou seguidora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, creio no Senhor Deus como está escrito, sem religião nenhuma, pois ele não trouxe nenhuma religião. O que o nosso Senhor Jesus é o caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos dar início à ministração no livro de 1 Crônicas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos? Por que te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os rapou. Ele lhes cortou os vestidos pelo meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens. E mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e não tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviaram Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, e da Síria, e de Maaca, e de Zobá, e alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de 1 Crônicas, capítulo 19, é muito importante, pois aborda diversos temas de maneira sutil, que quando você lê correndo, pode até não perceber. Pois aqui a gente verdadeiramente vê a demonstração de gratidão de Davi. Pois no versículo 2 ele deixou bem claro: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. E a gente vê que quando a gente pratica verdadeiramente
a justiça do nosso Senhor Deus, essa justiça voltem de novo para nós. Só que a gente vê a ingratidão por parte do outro e também em partes por causa de conselhos de ímpios. Por ouvir os conselhos errados, eles não desfrutaram da gratidão de Davi e pagaram o bem de Davi com o mal. Então é muito importante a gente verdadeiramente estarmos sempre vigiando e orando, examinando as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus em todas as áreas e setores de nossas vidas. E a gente vê que eles se tocaram, que eles fizeram errado. Só que o ponto é, não se arrependeram. Foram buscar ali trazer uma forma natural de se proteger. Mas Salmos capítulo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não importa quantos exércitos eles se tornassem, eles conseguissem adquirir através de prata, de ouro, de negociações. Havendo pecado neles, verdadeiramente o Senhor dos exércitos está lutando contra, pois o Senhor abomina a iniquidade e o pecado. E vamos ao próximo rebanho, rebanho bendito par de número 12 e rebanho bendito ímpar de número 11 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Estamos aqui sempre ao vivo, de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que estejamos todos sempre juntos em um só Espírito, para que a palavra do Senhor Deus seja mais exaltada em todas as áreas e setores de nossas vidas, para que verdadeiramente o Senhor possa estar conosco em todas as áreas e setores de nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração do livro de Amós, que contém 9 capítulos. Livro de Amós, que contém... Oi? Abençoada que está pedindo... Abençoada que está pedindo aí oração, se inscreva nessa igreja virtual, pois além das orações que você vai estar recebendo durante essa live aqui ao vivo, você também vai estar recebendo orações depois, durante a madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, para todos aqueles que são seguidores ou inscritos dessa igreja virtual, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu já vi, tá falando um monte de besteira. Devemos sempre lembrar de manter o respeito, pois a palavra do Senhor Deus é que está sendo ministrada neste lugar. Tudo sempre para... Já coisa, não fica falando o nome, não. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 20 países. E vamos ao livro de Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12, e do rebanho bendito ímpar, de número 9. Livro de Amós, rebanho bendito par, 12, e rebanho bendito ímpar, 11. 12 e 11, livro de Amós, capítulo 9, para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui sempre trazendo a palavra do Senhor com orações e ministrações para todos aqueles que precisam e necessitam. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Lembrando que eu interajo mais com os comentários, respondo perguntas com porquê, pra quê e como no @milaofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando sempre a todos vocês que temos aí nossas 12 igrejas virtuais para vocês estarem verdadeiramente recebendo a palavra do Senhor aonde vocês estiverem. Vamos dar início à oração na ministração de número 9. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas, juntas conosco, nessa madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas
para os que o buscam de madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nessa madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos estar dando início à ministração do livro de Amós, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscar-los-ei e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como o grande rio, e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Cafitor, e aos sírios de Quir? Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de Amós, capítulo 9, a gente vê verdadeiramente o juízo do nosso Senhor Deus para com os ímpios, para com aqueles que transgrediram com a aliança do Senhor Deus. Não permaneceram fiéis ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mas no seguinte ainda a gente vê a misericórdia do Senhor verdadeiramente de restauração para aquele povo. Pois aqui a gente vê o castigo nos 7 primeiros versículos. Pois como o Senhor Jesus afirmou lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo, que é para que se arrependam e se convertam, para que possam verdadeiramente poder receber o melhor do Senhor, para que possamos todos estar voltando ao primeiro amor. Então é sempre muito importante a gente receber a repreensão do Senhor com honra, com gratidão, pois se Ele está te repreendendo, Ele está querendo que você faça o melhor, que você tenha o melhor. Mas para isso é importante nós permitirmos o agir do Senhor Deus em nossas vidas, através de nossas atitudes, de nossas obras, honrando ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho bendito par de número 2, rebanho bendito ímpar de número 1, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Para que a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus para todos que estão nos acompanhando agora, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro a ser ministrado é o livro de Êxodo, que contém 40 capítulos. Livro de Êxodo, que contém 40 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Lembrando a todos vocês que nós sorteamos rebanhos de 1 a 12, os rebanhos dos benditos, durante o decorrer da live, mas caso você acabe chegando atrasado e perdendo o seu número de rebanho, as lives sempre ficam salvas no @igrejasbenditas em algumas redes sociais, para que você possa estar voltando, examinando, pausando, diminuindo a velocidade, caso eu tenha falado muito rápido, para que todos nós possamos estar meditando na palavra do Senhor Deus e trazendo a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a nossa presença, aonde nós estivermos. E o livro é o livro de Êxodo, capítulo 10. Êxodo, capítulo 10, para a meditação do rebanho bendito par de número 2. Êxodo, capítulo 10. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, Êxodo, para o rebanho bendito ímpar de número 1. Eu fiquei olhando para o 10 e acabei falando 9. Rebanho bendito ímpar de número 1, Êxodo, capítulo 11, para a sua meditação.
Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Gente, eu não estou conseguindo acompanhar aí o chat, aí se tiver alguém pentelhando nos comentários, me avisa aí que eu ou a produção a gente silencia para poder focarmos verdadeiramente na palavra do Senhor Deus. Oração de número 11 é a próxima a estar sendo ministrada. Nós temos lives aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oi? Estão indicando salmo para expulsar demônio. Só o poder do Senhor. Saiba que só ler a Bíblia Sagrada, sem ter poder, sem ter autoridade, não expulsa demônio nenhum não, tá bom? Porque em um dos exorcismos que o nosso sacerdote apóstolo foi, tava lá uma pessoa que foi lá, se dizia ser autoridade até em uma das religiões, mas chegou lá no momento, foi ler o Salmo 91 pro demônio, ele ainda leu errado, o demônio falou, você tá lendo errado, pegou a Bíblia para poder ler, leu da maneira correta, porque se não tem autoridade, não tem poder, não tem unção, não tem efeito, pois devemos lembrar que Satanás conhece muito bem a palavra do Senhor Deus, ele só não pratica, igual muita gente hoje em dia, infelizmente, anda não praticando. Então devemos tomar sempre muito cuidado, buscar andar em santidade, em santificação, meditando na palavra do Senhor e a colocando em prática. E vamos à ministração da oração de número 11. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome, eu peço que esses teus benditos amigos, que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome do Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu posso parecer robótica às vezes, porque eu sou uma pessoa que eu falo muito rápido, mas eu preciso falar devagar, que é para que seja de fácil compreensão para todo mundo. Aí eu fico aqui me segurando, me controlando para falar devagar, de forma que todos possam estar compreendendo as ministrações da palavra do nosso Senhor Deus. E lembrando que todas as lives de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, todos aqueles que acompanham estarão recebendo orações durante a live. E quando você se inscreve ou segue a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, você vai continuar recebendo orações pelo nosso sacerdote e apóstolo todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Eu não sou profeta não, tá bom, abençoado? Eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois esse aí foi um ministério que o Senhor Deus terminou. Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas foram até João. O dom de profetizar permanece, concedido pelo Espírito Santo de verdade. Tanto é que o ex-profeta Ágabo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele não mais se apresentava da fórmula como era nos ministérios, como era nas fórmulas de ministérios dos profetas, que era assim diz o Senhor. Ele agora passa a se expressar com assim diz o Espírito Santo. E vamos à ministração no livro de Êxodo, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração, e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio dele, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que obrei no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver. E eles comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios,
como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra, até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de Êxodo, capítulo 10, a gente vê verdadeiramente a arrogância no coração e o perigo, principalmente quando essa pessoa que se levanta contra o próprio Deus vivo, contra o povo ungido do Senhor, é alguém que está na política. Por isso que devemos lembrar que a política e a igreja se interagem, sim, pois a igreja somos nós, os seres humanos, e devemos estar sempre levando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, praticando a justiça do Senhor, seja onde for que nós estivermos. E aqui a gente vê até o povo ao redor reconhecendo a grandeza, o agir e o poder do Senhor e pedindo logo que o rei parasse de endurecer o seu coração. E infelizmente, hoje em dia, é o que anda acontecendo. As igrejas não ouvem a repreensão do Senhor, não veem o agir do Senhor de maneira sutil e às vezes de maneira escancarada, e com isso endurecem o seu coração e dão liberdade e legalidade para que as promessas do Senhor não as alcancem. Então devemos estar sempre examinando a palavra do Senhor, as escrituras da Bíblia Sagrada. Infelizmente eu não tenho tempo de estar interagindo muito com os comentários aqui nessa hora de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada no @Igrejas Benditas. Mas eu interajo com os comentários, respondo perguntas com porquê, pra quê e como no @MilaOfertadim, no horário de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. E vamos ao último rebanho, rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5. São os próximos a estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Ela está me perguntando, né, se eu tenho autoridade espiritual para orar por um endemoniado. Com certeza. Com certeza. Glórias ao meu Senhor Deus Todo-Poderoso por isso. Mas estamos aqui verdadeiramente ministrando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça. Marcos capítulo 16. Os sinais seguirão os que crerem. Exatamente. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração da oração. Ele já ouviu. O tempo está acabando. Livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos. É o próximo a estar sendo ministrado nesta live. Lembrando que os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Para a meditação do rebanho bendito par de número 6, 2 Crônicas, capítulo 26. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, 2 Crônicas, capítulo 27, para a sua meditação. Lembrando que essa live vai ficar salva em alguma das redes sociais, é o mesmo @ que aquele azinho com círculo em volta em todas elas, Igrejas Benditas para todos vocês. E vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 10, para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Infelizmente não tenho tempo, Gilberto, para poder estar dando atenção para você agora, para poder contar os testemunhos que eu tenho, mas vamos continuar aqui na ministração. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que age agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão buscando o Senhor nessa madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver nesse momento, e possam ser verdadeiramente gratas ao Senhor, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos que estão chegando agora. Abençoado, acompanhe mais nossas lives, ouça mais a palavra do Senhor sendo ministrada, para que você possa se livrar de todos esses sentimentos ruins. Abençoado da Itália, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus também. E para que você tenha muita fé. Romanos 10, versículo 17. Exatamente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra palavra do de nosso Deus. Deus. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Continua ouvindo, vai para as outras igrejas também, nossa aí também.
você vai ouvir mais palavra de Deus. Amém. E com certeza, aí o inimigo vai sair, tá bom? Amém. Livro de 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 7. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor Deus, o fez prosperar. Glórias ao Senhor Deus. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, a gente vê a importância de darmos o exemplo para a nossa descendência, ensinar nos caminhos do Senhor, pois aqui o filho seguiu os caminhos do seu pai, guardando e praticando a palavra e os caminhos do Senhor Deus Todo-Poderoso, e verdadeiramente com isso Deus o prosperou, Deus o livrou, Deus verdadeiramente edificou aquela cidade em justiça e juízo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao último livro a ser ministrado nessa madrugada, lembrando que esse último livro é uma ministração para todos nós estarmos meditando. Livro de Judas, que contém apenas um capítulo. Livro de Judas, capítulo 1 e único, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos que estão nos acompanhando agora. Lembrando que se quiser continuar recebendo orações, basta estar seguindo ou se inscrevendo nessa igreja virtual. Na descrição você vai encontrar nossas outras 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e também as fórmulas para você fazer a sua oferta para verdadeiramente fazer a sua obra para com o Senhor Deus e ser ainda mais abençoado. E vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 8 é a próxima a estar sendo ministrada, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas, protegidas e livres contra toda obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, e vamos dar início aqui à ministração no livro de Judas, capítulo 1 e único, do versículo 11 ao versículo 17. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, que o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele.
Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração, no livro de Judas, capítulo 1, a gente verdadeiramente vê a importância em examinar as obras e os frutos para não cair nos falsos líderes, nos falsos mestres, que apresentam doutrinas de perdição, doutrinas de demônios, e afastam e enganam até mesmo os escolhidos, para que possamos estar sempre examinando com muita atenção. Pois aqui no versículo 11 está escrito assim: foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, ou seja, aquilo que era material, um tesouro físico, mas como o Senhor Jesus avisou, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. E aqui fala sobre também e pereceram na contradição de Coré, ou seja, se levantaram contra a autoridade do Senhor Deus, a autoridade constituída pelo Senhor Deus. E aqui a gente vê que eles estão ali no meio deles, os ímpios, no meio da igreja ali, tentando se misturar, mas devemos lembrar que devemos nos ajuntar a todos, mas nunca nos misturar. O Senhor Jesus sempre permaneceu santo, perfeito e irrepreensível, mesmo em meio aos pecadores, aos beberrões, aos comilões, a toda espécie de pessoas, pois o Senhor Jesus sempre veio para fazer a diferença, e nós devemos ser seus imitadores. Aonde chegarmos, sermos benditos do Senhor, sermos sal, sermos luz e fazermos verdadeiramente a diferença. Levando o Evangelho, Mateus capítulo 5, levando o Evangelho, a palavra e a justiça do Senhor e Salvador de nossas vidas, aonde nós estivermos. E como aqui o apóstolo Judas deixou bem claro: mas, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, pois através da palavra do Senhor e a palavra dos seus apóstolos, nós podemos verdadeiramente, através da palavra das Escrituras Sagradas, nos guardar contra todo o mal. Efésios capítulo 6, nos armar da palavra do Senhor Deus. Escolha agora o seu número de 1 a 7, número de 1 a 7, que eu estarei agora para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se escolha o seu número de 1 a 7 para estar recebendo mais uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho bendito não, gente, no automático. Se você escolher o número 2, vai meditar em Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, se você escolheu o número 1. Lembrando que essa live vai ficar salva no @Igrejas Benditas para vocês voltarem às ministrações e compartilharem para aqueles que precisam e necessitam. Se você escolheu o número 3, vai meditar em 1 Crônicas capítulo 19. 1 Crônicas capítulo 19, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar em Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Crônicas capítulo 26. 2 Crônicas capítulo 26, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 6, e também uma meditação para todos nós, livro de Judas, capítulo 1 e único. Livro de Judas para todos nós, inclusive aqueles que escolheram o número 6. E muita atenção sempre a todos vocês nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor, ou inscrito, ou membro, ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. Além de estarem recebendo orações durante as lives de segunda a sexta, temos live no horário da manhã, no @a Igreja 70 Santos, às 6 horas e 48 minutos da manhã. Também temos live aqui até a madrugada, no @Igrejas Benditas, live da manhã à madrugada, para você estar recebendo as palavras do Senhor Deus sendo ministrada, seja onde vocês estiverem, com orações, ministrações nas Escrituras Sagradas, para adquirirem conhecimento e material de trabalho, para fazerem a sua obra, para aumentarem a sua fé e ter muita fé, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
e aqueles que são seguidores, inscritos, membros ou ofertantes, não recebem as orações só das lives. Recebem orações também das madrugadas, feitas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e orações diretamente de cima do monte, feitas também por ele, no mínimo uma vez por semana, para que possamos estar sempre verdadeiramente recebendo a palavra do Senhor em nossas vidas. Você encontra na descrição o link com o vídeo, ou então também a chave para você poder fazer a sua oferta para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Em outras redes sociais, basta você estar abrindo o perfil da igreja, clicando na foto, no nome que está aparecendo aí na tela, vá na aba de seguindo em nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas ou no @mileofertadim, onde você estará vendo o vídeo fixado. E lembrando que se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, se você quiser trabalhar conosco, seja na área espiritual, como obreiro, bispo, presbítero, ministro ou ministradora, ou na área financeira, como comerciante, com franquia ou qualquer outra coisa, entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, nós temos oportunidades para todos. Tudo sempre em qualquer lugar do Brasil. Tudo sempre para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 109, que é essa daí que falou que quer ofertar, estava falando que você está amaldiçoando os outros, não é? Por causa dos Não, é só esse negócio do Salmo 109, é só para aqueles que ficam fazendo chacota e brincando com a obra, porque não é, se fosse contra mim eu não me importo, mas quando eles se mexem com a obra, com o evangelho, com a palavra do Senhor Deus, aí que verdadeiramente vem o Salmo 109. E eu agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui, aguardo vocês nas próximas lives, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, no @Igrejas Benditas. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e meu muitíssimo amém. Só no milho ofertadinho.